Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia. Agradecer a sua audiência querida. Quero também abraçar, mesmo à distância, as nossas queridas e queridos técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, a nossa querida Raquelzinha, Raquel Bachiega. Olá, Raquel. Olá, Nando! Olá, pessoal aqui que nos dá o prazer de dar companhia, nossa audiência maravilhosa. Um beijo, um abraço a todos da equipe da família Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Muito bom a gente estar aqui mais uma vez, tendo aquela chance, Nando, de começar bem aí o nosso dia para quem está acompanhando aqui ao vivo ou em outro momento, né? Muito bom a gente estar aqui e poder renovar essa nossa força interior, e essa troca é sempre maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço em nome de todas e todos. E a gente está aqui com um exemplar do nosso lado, né? Você que está aí ouvindo, né? Não está vendo, o amarelinho, ele tem a capa amarelinha, tem um coração vermelhinho no meio, tem as letras, né, Amor Próprio em azul, 15 minutos em vermelho. Esse livro, depois a Raquel vai passar para você como você pode adquirir e acompanhar aqui o nosso programa com esse livro das mãos também. Antes de prosseguir, né, o tema de hoje, queria dizer que você pode subir lá no YouTube, né, através do portal Mundo Maior, né, que é o portal da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, da FEAL, e lá você vai encontrar a programação que já subiu lá. Então vai lá na busca, né, coloca lá portal Mundo Maior, ou pode colocar RBN/TVMM. Vão aparecer ali, vai aparecer o logotipo da FEAL, clica em cima e busca em playlist. E vai descendo que encontra lá o Alvorada, os programas como o de hoje, que vai estar daqui uma semana no YouTube, para você compartilhar, hein? Assistir de novo ou assistir pela primeira vez. Muito bem, então, como disse, estou com a amarelinha aqui hoje, do meu lado, com a autora aqui também. E hoje nós vamos falar do capítulo 49, que está na página 89. E o título é Consciência Espiritual. Olha aí que beleza. E aqui tem uma passagem que o Emmanuel tem sempre esse costume de inserir uma passagem do Evangelho. E aqui a Raquel também colocou a passagem de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, né? E essa mensagem a gente vai encontrar no Fonte Viva também, falando sobre isso, que é o Fonte Viva, que é o livro do Emmanuel, na lição 18, que se chama Não Somente. E a lição de hoje é aqui, Consciência Espiritual. Aí tem um aqui grifado que a nossa Raquel colocou, olha. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Essa passagem está lá no Fonte Viva, né, Raquel? Eu não poderia deixar a Emmanuel de fora, né? Como uma grande fã, a gente traz esse trecho dessa lição, não somente, partindo do Evangelho, como o Nando traz, né? Emmanuel faz essa referência dessa passagem, nem só de pão viverá o homem, e Emmanuel já traz uma lição muito clara, né? Para a gente viver o que a gente tiver que viver, aprender o máximo que a gente puder, mas com clareza de ideias sobre a nossa vida interior, mirando na vida eterna, na vida do espírito, né? Como se ele fizesse um chamado para nossa consciência espiritual enquanto a gente caminha aqui. Por isso que eu decidi intitular
esse capítulo como consciência espiritual, inclusive, né? Muito importante a gente ter ideia do macro, do micro, de quem nós somos, qual é o nosso legado, com que qualidade a gente caminha, enquanto a gente está tendo essa oportunidade extraordinária que é viver nesse tempo, nessa existência, nesse planeta. Dividir, por exemplo, esse momento aqui na bancada é algo muito especial, né? A gente chegar até você, imagina em que contexto nós poderíamos nos encontrar em outras histórias, em outras paragens. Então, todo momento que a gente tem de poder tocar no sublime, no belo, no justo, no bom, lembrar dos valores, né, interiores, aquilo que nos sustenta, e forçar aquela ideia de que nós precisamos fortalecer os nossos recursos internos sempre que pudermos. Com isso, o Emmanuel ele traz uma ideia de chamado mesmo, né? Como quem quer dizer ou diz, aproveitem as oportunidades que tiverem de elevação, como ele traz aqui, dos recursos sublimes da vida interior, porque eles nos dirigem para a eternidade, né? Então a gente às vezes anda no automatismo da vida, dizendo que a gente não tem tempo para nada, né? Vivendo a urgência do tempo que vem numa espiral, parece que sugar o melhor da gente, né? Como se a gente não tivesse tempo de viver, mas de sobreviver. Então ele traz essa mensagem que eu acho belíssima já nesse trechinho, né? A mensagem ela é linda. Então sugiro a leitura, vale muito a pena, da lição 18 no Fonte Viva para quem tem, né? Não somente. E o Nando traz uma coisa interessante, olha só, ele já aproveitou essa oportunidade que o Emmanuel chamou a nossa atenção quando ele falou sobre os elementos da capa, por exemplo, né? Não passou desapercebido. Ele falou, olha, a capa é amarela, 15 minutos de amor próprio, está escrito assim, 15 minutos em vermelho, né? Amor próprio em azul. Já queria até chamar um pouquinho, abrir um parênteses aqui para explicar um pouquinho o porquê disso, que tudo comunica, né? E mesmo na capa de um livro, a gente já tem informações importantes, né? E a gente vai aprendendo também com os que mais sabem. Na parte editorial, quando eu tive contato com o pessoal da Recai, né? Deixo aqui um grande beijo para o Eduardo, nosso fratelo, né? Ele chama a gente com carinho aqui, já de... A gente tem uma irmandade muito bacana com a editora, entendeu qual é o princípio do livro, né? Então foi tudo feito com muito carinho. 15 minutos em vermelho lembra a urgência do tempo, né? O vermelho ele chama a atenção, fala, ó, para um pouquinho, o que você está fazendo? É como se dissesse, você tem pelo menos 15 minutos para... Aí vem o amor próprio. Amor próprio em azul. Cor, que na cromoterapia representa várias coisas, mas representa profundidade, calma, tranquilidade. Quer dizer, 15 minutos é urgente você ter, pelo menos 15 minutos que seja, para que esse amor próprio seja construído e te traga essa paz que o azul proporciona. Que interessante aí. O Nando falou do coraçãozinho vermelho. Se você reparar, Nando, ele tem quase todas as cores, né? Ele é um diamante e reflete aí o vermelho, o amarelo, tem tom de verde, tem o violeta, o rosa. Então, nós na vida, né? A gente tentando aí lapidar esse amor próprio e comunicar para o mundo quais são nossas cores, qual a cor da nossa alma, né? Então a gente fala, nossa, Raquel, muito filosófico, pelo amor de Deus, são 7 horas da manhã, tá bom, parei, vamos voltar à leitura. Mas como Emmanuel pediu, eu estou tentando cumprir, né? A vovó já falava, Fia, ouve aqueles que mais sabem, você sempre tem o que aprender. E aí Emmanuel diz, a gente ouve, olha, aproveita a oportunidade. É isso que a gente tenta fazer aqui com o maior carinho, com toda alegria. Mas vamos que vamos. Então, a Raquel provavelmente ela refletiu bastante sobre essa passagem, né? Não só de pão viverá o homem, né? Mais do que o Emmanuel também refletiu. E por isso que ela falou assim, ó, por muito tempo refleti sobre essa passagem de Jesus. Nem só de pão vive o homem. Ficava me perguntando, por que será que Jesus disse isso? A lição nos parece bastante clara, né? Que precisamos buscar alimentar a nossa alma, a nossa mente e o nosso espírito que nos preenche, daquilo que nos completa e acompanha a evolução da nossa alma. Aí a pessoa fala, mas Raquel, peraí, você não entendeu? O básico é tão básico, né? Nem só de pão viverá o homem,
eu já entendi, não estudo muito evangelho. Peraí, calma, gente. É assim. Se você for para a filosofia, a gente vê que, a gente ouve, né, dizer que os sábios, eles falam muito pouco. Quando a gente tem frases, eu só sei que nada sei, olha a sabedoria, né? Primeiro, o que está por trás disso não é só uma frase. Às vezes o reconhecimento de que há muito por saber. Dois, por mais que eu tente aprender, eu tenho que me manter na vida com ânimo de aprendiz, com campo aberto, para tentar ver ali se o que eu sei não é só por saber, é para que eu vou usar isso? Será que o que eu já sei, eu posso contribuir para que nessa minha caminhada eu possa também partilhar, compartilhar com outras pessoas, ajudar na jornada de outras pessoas? Que o conhecimento, quando ele não é dividido, trocado, ele é alguma coisa guardada, que vira alguma coisa, mas não algo com o potencial que o conhecimento tem, né? Então, a ideia por trás da ideia é o mais interessante. Nem só de pão viverá o homem. É lógico que Jesus também por isso, mais uma vez reforça o nome do título, Jesus, ele chama a ideia da vivência espiritual, né? De que há vários tipos de fome a serem saciadas em nós. A fome pelo saber, a fome da evolução, pela nossa busca. Quem eu sou e quem eu posso ser, no que eu posso me tornar uma pessoa melhor, de que forma eu posso, de que forma eu posso vencer a mim mesmo. A gente vai entendendo que não tem a ver muito com o outro, né? Não tem a ver como vencer ao mundo ou os obstáculos, tem a ver com a gente crescer e é a ideia por trás da ideia que vira quase que uma analogia infinita. Se a gente for tentar trazer todos os exemplos, a gente não consegue em 45 minutos de alvorada. Então, a gente às vezes fala assim, nossa, o óbvio às vezes precisa ser dito. Sim, às vezes a gente esquece o simples e fica ali se perdendo, né? Buscando complexidade, achando que os ensinamentos eles são muito sofisticados para serem colocados em prática. Não, se é simples, por que que então a gente não coloca às vezes o simples em movimento na nossa vida, né? É porque a gente se afasta muitas vezes do que é simples. Então, a ideia por trás da ideia, apesar de curta frase, quer dizer muita coisa, né? Então, por isso que eu disse que eu refleti muito sobre isso quando decidi escrever esse capítulo, né? E gosto muito dele, é um dos que eu mais gosto também no livro. É verdade, né? Porque a gente sabe que o que Jesus diz tem muita coisa embutida, né, ali. Se a gente for ficar fazendo, quanto mais a gente refletir, a gente mais vai encontrar mensagens ali que Jesus não dizia assim, ao vento, né? Ele tem uma profundidade que aí a gente começa a extrair várias coisas, né? Como aqui, né, você colocou, né, numa pergunta, e que alimento é capaz de nutrir a nossa alma? A verdade que liberta o espírito, que torna livre a nossa consciência de nós mesmos, enquanto seres que caminham pela eternidade. Há quem possa dizer que o alimento do corpo físico é importante, porque do contrário, nossa vida nesse planeta não seria possível, né? Só que a gente sabe da necessidade, né, do alimento da alma, aqui como você coloca, né? Raquel? Pois é, Nando, aqui duas coisas, né? Quando você deu esse último parágrafo aqui, há quem possa dizer que o alimento do corpo físico é importante, porque, do contrário, nossa vida não seria possível nesse planeta, virando a página, a gente já fala verdade, mas não só, né? Quer dizer, a gente já sabe disso, já sente isso, mas sente isso como? Geralmente a gente acorda para outras realidades, para outros alimentos que a gente precisa, quando falta. Então, quando vem a ansiedade, por exemplo, como consequência, ela vem como uma resposta a um objetivo, a uma causa, e essa causa, geralmente, quando eu olho para mim, é a ausência de alguma coisa. Que recurso eu deixei de fortalecer para evitar aquele quadro, por exemplo? Do que eu deixei de me alimentar a ponto de sofrer com uma crise de ansiedade, por exemplo. Uma frase que eu gosto muito, que a gente fala no nosso curso, de amor próprio para a saúde mental, que é assim, né? Em que ponto, Nando, é interessante,
Em que ponto a minha ilusão se tornou maior que a minha realidade, né? Então, do que eu não me alimentei? Muitas vezes, de colocar o meu pensamento no presente, é verdade, porque a ansiedade joga a gente sempre no futuro, né? Muitas vezes, a gente vivendo só na superfície, pela ausência de recursos internos, de opa, peraí, se alguma coisa der errado, como é que eu vou lidar com o fracasso? A ideia de fracasso, que também é ilusão. Quer dizer, pela soma e esses eventos, né, sucessivos, de angústias, de vazios, de ficar ok, vivendo no aleatório, no modo automático da vida, hora chega que a consciência cobra o seu preço. Fala, e aí, o que você está fazendo de você? Aí geralmente vem a resposta como consequências, né? A dor da depressão, a dor da ansiedade, a dor do vazio, da angústia, da baixa autoestima. Terrível, né? Nando, não teve uma pessoa até hoje, eu não sei você, que tem atendido, que não vem com problema de autoestima. Ela sempre está fragilizada. Ela está marcada por traumas, e justamente porque faltaram alguns recursos, faltaram alguns alimentos. O autoconhecimento que me ensina a ser quem eu sou, né? Aquele autorrespeito pelo autoconhecimento, a gente descobre um respeito por si, aprende a se valorizar, sem se tornar uma pessoa arrogante, não é disso que eu estou falando, porque amor próprio de verdade e narcisismo não cabem na mesma frase. Embora há muitas pessoas que chegam e se empoderam e usam de artifícios, o Livro dos Espíritos, na questão 104, é muito interessante, fiz uma live, inclusive, recentemente sobre isso, retomando, né, os estudos da doutrina, falando dos pseudo-sábios, por exemplo. A pessoa que ela fala que se ama, mas é uma casca, é uma representação de uma defesa, talvez. Ah, eu me empoderei, agora eu me amo. Tá, e diante, a gente só vai conseguir ver isso mesmo na hora que a crise chegar. Você se sustenta na crise sem se revoltar? Sem colocar a culpa nos outros? Sem ser inflexível? Porque o amor próprio também não torna a gente uma pessoa inflexível, né? Que só diz não. Diz sim e diz não com qualidade, na hora certa. Quem se ama faz isso. Então, a gente às vezes cai nesses engodos. Quando eu escrevi um livro do amor próprio, o medo que eu tive foi de incentivar pessoas a se amar mais, sem ter o filtro necessário de deixar bem claro o que é esse amor próprio. Então, para mim, é extremamente importante e essas mensagens deixam claro exatamente esse cultivo do amor próprio saudável, quando é saudável para a gente. Por exemplo, consciência espiritual. Quando a gente vai sublimando, procurando ter mais consciência espiritual, muitas coisas em nós vai caindo, a gente vai amadurecendo. Todos nós estamos no processo, inclusive eu aqui, tá? Mas assim, coisas que importavam antes. Ah, fulana falou, tá bom, deixa eu falar. Eu não pego para mim certas coisas mais. Eu trago de volta as forças que eu dei para os outros, para mim, para eu recuperar minha saúde, mas também me torno uma pessoa amável, flexível, mais compreensível, né? Então, tudo isso é alimento, né? Quando Jesus fala nem só de pão vive o homem, vive de um emocional equilibrado, né? Vive com recursos, como a gente vem falando, recursos internos suficientes para na hora da crise saber o que fazer. É a pessoa que se ama e é capaz de amar as pessoas porque entendeu o que é o mais próximo do que Jesus propõe, do que é o amor, e ainda é distante, né? A gente ainda não consegue praticar muito bem, mas pelo menos a gente está tentando. E é nessa tentativa e erro e ajustes de rota que a gente vai entendendo a nossa caminhada, né? Então, em resumo, acredito que nessa parte que a verdade, quando diz a verdade liberta o espírito, que torna livre a nossa consciência de nós mesmos, é porque em consultório a gente vê, e na própria vida, no nosso próprio campo da vida, que a gente se mete em cada ilusões, a gente cria cada ilusões a respeito das pessoas, quando a gente espera muito dos outros, quando a gente não sabe realmente quem é a gente sempre se põe para baixo. São ilusões, são mentiras que a gente conta para nós mesmos, né? E essas mentiras são as piores que existem. Só a verdade sobre a realidade de como as pessoas são e de quem eu sou vai me aproximar do que esse alimento quer trazer para a gente. A verdade alimenta, a ilusão destrói. A mentira desconstrói. A realidade te dá a possibilidade de
exercer tua felicidade, ter mais liberdade para caminhar. Como você falou, se a gente se deixar, a gente vai extraindo coisas assim maravilhosas para entender melhor essa questão, né? É verdade, você falou aí dos adoecimentos, né? Um pouco atrás, falou da depressão, da ansiedade, de outros adoecimentos. O que muitas vezes o espírito está dizendo, né? Quando está assim, né? Dessa forma, adoecido, falta o pão, está faminto, está com fome, está com fome, a alma está com fome. Então, a hora que a gente se alimenta, né, através da nossa consciência do alimento espiritual, essa fome vai passando, porque aí a gente vai se fortalecendo, né? É como no corpo físico acontece, se a gente não se alimentar, vai faltar proteção, nossa proteção imunológica vai cair, né? Então, precisamos, né, Raquel, de nos alimentarmos espiritualmente para que a gente possa resistir e não adoecer nas ilusões, como você, né, ou nas fantasias, no, na soberba e outras coisas mais que nos adoece. E porque está faltando pão espiritual, né, Raquel? A gente não combinou muita coisa não, viu, gente? A gente tem um roteirinho, claro que a gente se fala, mas o Nando parece que leu aqui, ó. Esses dias também a gente teve a oportunidade de fazer uma live sobre a soberba e o conhecimento. A questão dos pseudo-sábios, né? Aqueles que... A gente fez uma pergunta assim, a soberba para o espírito, você acha que ajuda ou atrapalha, né? É claro que a gente já sabe que já vem lá no consciente, eu inconsciente até coletivo, dizendo que, como se fosse um cristianismo médio, lá da Idade Média, por exemplo, mais medieval, soberba é pecado. Aí, se a gente vai lembrar da infância, a gente lembra, a soberba é feia, a gente metida é feio, né? A gente que se acha é feio. Na adolescência, olha, você não está se achando muito, não, né? Os pais vão falando, não, presta atenção, não é legal. Aí, quando você vai para a vida adulta, você vê que a soberba acaba sendo uma defesa inconsciente de uma pessoa absolutamente carente. E por vários motivos ainda sofre pela ilusão, né? E confunde muito, de novo, o amor próprio de eu sei, eu sou. Isso não é se amar. Se amar é aquela pessoa que, ok, eu sei, sabe, eu até sei alguma coisa, estou aprendendo, ou sei bastante, mas eu não preciso mostrar para ninguém. Se eu for chamada a falar, eu vou dizer o que eu sei e tal, sem esperar reconhecimento de ninguém. Tudo bem se eu não tiver reconhecimento também, porque eu fui chamada para fazer o meu trabalho. Então, a pessoa que está no amor próprio, ela não precisa de aplauso, ela não precisa de palco, ela não precisa de plateia. Ela está na vida fazendo o melhor que ela pode e se ela não pode, ela vai vendo jeitos, ela é criativa, ela é uma pessoa que se movimenta e as coisas acontecem por isso. A soberba é aquela pessoa que, como a gente falou, né? O Nando traz aqui, não é um alimento tóxico, vai bater em algum momento para a pessoa, pela ilusão que cria, uma desilusão. Porque a pessoa que se mostra muito tempo soberba, né? Ela tem exclusão social, as pessoas passam a não ter muita paciência com ela, deixam ela de lado, né? Então, a gente ainda tem isso na sociedade. Pô, não é legal, né? A gente fala, isso aqui não é legal. Então, são aspectos de certas pessoas que nutrem certas personalidades egóicas, né? Que tem aí alguns ajustes a fazer, e tudo bem, todo mundo está no seu aprendizado e temos virtudes, temos vícios a corrigir, e o objetivo é transformar os vícios em virtudes segundo a boa filosofia. Mas enquanto a coisa não chega, é dizer, peraí, no que eu acredito no ser espiritual, então ele é eterno. Tá legal. Então, o que que eu posso fazer para melhorar esses meus recursos? Eu acho que é disso que se trata, né? E essas imunidades, Nando, que você trouxe, teve um programa, se eu não me engano, foi aqui na Alvorada, a gente falou sobre as 4 imunidades, né? A imunidade do físico, do mental, nossa, do emocional e do espiritual. Pelo menos 4 imunidades para carregar aí, né? A bateria. Não é fácil.
Não é fácil manter a homeostase, o equilíbrio energético do nosso corpo integral, como a gente costuma falar nas terapias integrativas, né? Mais recursos a gente tem, isso a gente não pode negar. O problema que está acontecendo, que eu estou percebendo, é o seguinte: quando chegam as pessoas se queixando, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque dão desculpas de tudo que é lado, a gente vê que tem certos motivos que são legítimos, tudo bem, mas 90% das vezes é falta de ânimo, é falta de interesse, né? Então nós temos que manter essa chama acesa, dar esperança, de criar motivos para todos os dias, falar, escuta, o que eu vou fazer de melhor nesse dia hoje? Deixa eu inventar alguma coisa, né? Porque senão, é por isso que as pessoas acham que rotina é ruim, né? Quando na verdade rotina pode ser muito bem disciplinada e você criar coisas incríveis mantendo uma rotina saudável, né? Então, são alimentos. A organização é um alimento, a disciplina é um alimento, né? Quando o Emmanuel fala, ele diz aqui: bom gosto, harmonia, dignidade na vida exterior, legal, constitui um dever, mas não esqueçamos da pureza, da elevação. Para ter pureza, a gente precisa se depurar, não é isso? Começa por aí, já dá trabalho. Aí ele continua: não nos esqueçamos da além da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior. Nossa, então, se não quer ter trabalho, realmente não leia Emmanuel, não pratique amor próprio e simplesmente aceite os fatos aleatórios que possam vir na sua vida. Acho que é basicamente isso. Porque a gente só vai conseguir resultado diferente mesmo se a gente começar a fazer alguma coisa por nós, né? É isso aí. Então, a questão aqui é lembrar que o que também que é também o que é também importante, né? Ou importante tanto quanto, né? Então a gente tá fazendo colocando medidas, pesos e medidas, né? Nós já sabemos que não somos apenas corpo físico, acreditamos que também temos o corpo espiritual, assim como o mental e o emocional. Tanto é que quando negligenciamos um desses corpos, adoecemos. E é isso mesmo, né, cara? O soma, que é a matéria, né? Por isso que daí deriva a questão, muitas vezes, né, das questões psicossomáticas. Aquilo que eu não elaboro, aquilo que eu não cuido, aquilo que eu não dou muitas vezes nome, não acho resposta, angustia, mas se a gente não começar a realmente se cuidar, a gente sabe, as consequências vêm no corpo, e o preço é alto, hein? A gente sabe que o preço é muito alto, né? A gente falando às vezes aqui com pacientes, puxa vida, que tem fibromialgia, quantos casos, não? Muitas mulheres com fibromialgia. Nossa, a gente sente assim um esgotamento, uma tristeza no olhar, é lógico, porque dói em quantos pontos? Pelo menos 11 pontos, né? No Hospital das Clínicas em São Paulo, que se tornou referência no assunto, que eu venho acompanhando alguns estudos a respeito, eles estão usando termografia por exclusão, porque a fibromialgia é dificílimo de ser detectada, né? Mas por exclusão a gente vê ali pontos mais quentes no corpo, geralmente no manto, um manto térmico mais forte aqui na parte superior, né, do corpo, e nas extremidades, mãos geladas, pés gelados, nariz, orelhas mais gelados. E dói pelo menos de 11 a 25 pontos, intensamente, sem parar, é uma dor crônica. E aí você pergunta para a pessoa, você pergunta aqui dentro, né? É uma pergunta boba, mas como é que essa pessoa está aguentando? Aí você vai tirando as cascas. Ei, como é que foi a semana? Ah, eu consegui dormir um pouquinho melhor. É mesmo, é? E o que você está fazendo? Ah, foi depois que eu falei sobre tal ponto. A pessoa começa a voltar a fazer exercício físico, porque até então fazer exercício físico causava mais dor. Então, olha só, ela começou a falar sobre as dores, melhorou um pouco, voltou às atividades, começou uma caminhada, aquela coisa toda. Olha como isso é importante. O começo talvez seja o passo mais importante para qualquer situação, por mais difícil que seja fibromialgia, seja depressão, que são casos realmente aos montes aparecem para a gente. É isso aí, Nando. Muito bem, então aí com essas palavras da Raquel, a gente vai dar aquela pausa para o momento de prece, de oração e de vibrações, onde a gente vai alimentar o espírito, né? Fazer aquela alimentação do espírito. Então, que a gente possa acompanhar, se puder deixar
recipiente com água do lado. Quando você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, os benfeitores espirituais vão levar recursos nessa água, aí, nessa condutora, né, que a água é. Então vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações. Que nós possamos nesse instante, então, buscar na abundância do universo, das mãos daqueles trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, este pão espiritual tão necessário, que vai chegar para nos alimentar e alimentar a nossa alma, equilibrar o nosso emocional, o nosso mental e repercutir no nosso campo físico. Que esses benfeitores espirituais que trabalham com Jesus possam derramar sobre nós essas bênçãos de equilíbrio e harmonia. E este conhecimento que estamos refletindo no dia de hoje possam nos ajudar também, para que a gente possa cuidar do nosso ser integral, do nosso ser em todos os seus pontos fundamentais, para se equilibrar na jornada que temos pela frente e sabemos que é infinita. E infinito também é o amor do nosso Criador por nós. E nesse instante, então, Jesus, queremos compartilhar com aqueles que estão sofrendo, que estão famintos, que estão passando a fome espiritual. Que a tua bênção possa alimentar esses corações, esses irmãos e irmãs, espíritos irmãos nossos que estão pelo planeta afora. Que a tua bênção alcance esses corações, amenize dores, suavize muitas vezes essas dores, fortaleça para que essa pessoa, esse ser, possa suportar e seguir em frente a sua vida. Assim também, Senhor, pedimos a ampliação do teu amor para chegar a todos os lugares do nosso planeta, a todos os seres vivos ligados a essa esfera de vida. Amado Mestre Jesus, mais uma vez te pedimos e acrescentamos esses nossos pedidos para que possa estar conosco, Jesus, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente vai dar aqueles recadinhos que você sempre aí espera. E o recadinho de hoje é sobre o Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você ajudar aquelas pessoas que irão receber o sinal da rádio, da TV, que vão poder estar aí no portal Mundo Maior, sabendo do que tem de novidade, né, pelo planeta fora aí. Então, olha, se você puder ajudar, nós convocamos aí a sua ajuda para o Clube Amigos da Boa Nova, que mantém, né, todo o complexo da FEAL aí também. Então, ó, note aí o site www.amigosdaboanova.com.br. Lá tem bastante informação para você saber. Quer falar com alguma pessoa? Temos o telefone gratuito em todo o Brasil, o 0800 12 018 38. E também temos o telefone fixo para a Grande São Paulo, aqui, que é o 11 24 583214, e o WhatsApp, que é esse meio de comunicação internacional aí por todo o planeta, que é o 11 97261 0272. Grave esse número aí no seu smartphone, porque ele também é o Pix. Foi escolhido para o Pix, que é o 11 97261 0272. Aí, se você colaborar, muitos outros irmãos nossos vão receber aí uma mensagem como a de hoje, onde quer que estejam no planeta. Muito bem, aí a Raquel também vai trazer para nós recadinhos sobre a Rádio Boa Nova, sobre o Amarelinho, né, e sobre eventos aí que a Raquel sempre traz aí para nós, né, Raquel? É isso aí, Nanda. Eu gostaria de começar falando sobre a campanha Boa Nova de Cara Nova, né? A Rádio Boa Nova está com uma campanha bem legal e você pode acessar
conhecer melhor acessando o site que é o fiel.com.br/. Boa Nova de Cara Nova, e você vai encontrar produtos bem bacanas, ecobags, camisetas, canecas, com a logo da Manu. A Manu é uma mascote, a Mandorinha, que lembra a gente que Mandorinha só não faz verão, não. Então, é com a sua ajuda na aquisição desses produtos, eu já comprei o meu kit aqui, já faço parte dessa história, dessa mudança maravilhosa que a rádio vai fazer do AM para o FM, para o áudio chegar com mais qualidade, chegar a muito mais pessoas, né? E você igualmente pode fazer parte desse movimento, né? Desse marco para a rádio. E como uma andorinha do Alvorada, né? A gente vai formando essa energia gostosa e realmente provando que com a nossa ajuda minha, do Nando, de todos nós vamos conseguir sempre levando essas mensagens, né? Dessa programação maravilhosa para muito mais pessoas. E também para quem a gente pergunta, responde as perguntas que chegam sobre o amarelinho, onde comprar? Tem um site que é o da editora Haikai, que é o haikai.com.br, e lá você pode comprar o amarelinho, que se chama 15 Minutos de Amor Próprio. E lá você pode escolher se você quer versão física ou virtual, né? O e-book. Na verdade, é o EPUB que eles falam, né? Versão digital. Então, tem gente que gosta do cheirinho do livro, então gosta do físico, dá para comprar tranquilamente. E, Nando, também temos o Instagram, que é o Raquel Bachiega com 2 Cs, Raquel Bachiega Oficial. Lá tem um link que a gente usa e unifica todas onde encontrar a nossa agenda, os nossos eventos, né? Link do livro. Então, convido você também a fazer parte do nosso cantinho da alma lá no Instagram. É isso, Nando. Muito bem. E aí, continuando o que o amarelinho nos traz aqui no dia de hoje, nesse próximo parágrafo, está assim, olha, pode ver, quando você se alimenta bem, faz tudo certinho com o corpo físico e não cuida do seu emocional como o mesmo primor, você se desequilibra. Se desequilibrando, fica sem paz, ficando sem paz, a cabeça dói, a coluna reclama e por aí vai. Então, é a necessidade de cuidar desse complexo todo, né, Raquel? Porque, pensa bem, Nando, não precisa ser nenhum Dexter, né? Nenhum cientista para a gente chegar à conclusão de algumas coisas muito óbvias, né? Pelo empirismo, pela observação, a gente consegue entender bastante coisa. Energia, por exemplo, né? Não é porque energia a gente não vê que se torna ausente, a gente sempre fala isso, assim como a presença de Deus na nossa vida. Não consigo imaginar um dia sem a presença de tudo isso acontecendo e está tudo pronto na natureza para a gente usufruir. Então tá bom. Aí a gente fala, saúde do corpo, legal, tem que manter. Mas você come bem, você faz de tudo e aquela tristeza te deixa doente. Faz cair a imunidade do corpo físico, inclusive. Então, peraí. Por observação, já faz tempo, já deu para notar que o nosso emocional tem impacto direto na nossa compleição física, na nossa saúde física. Aí, a gente também pode estender isso para a questão da fé, da prece, né? A espiritualidade hoje nos hospitais ela é muito mais discutida do que tempos atrás. E não faz muito tempo que isso aconteceu, gente. A gente está falando aí, sei lá, é que você tinha hospitais isolados, o hospital espírita é outra coisa, né? Já é outro, está trabalhando já à frente já faz tempo. Mas você pega o hospital convencional, você falava de energia, imagina. Né? Então, assim, a energia hoje ela está sendo estudada em laboratório, já faz alguns anos, mas hoje de uma forma muito maior. Então, a pesquisa é mais ou menos a seguinte, tá? Compara um grupo de pessoas que as pessoas vêm rezar para aquela pessoa, independentemente da fé, impor mãos, aplicar reiki, o que quer que seja. Comparado com um grupo que não recebeu nada disso, a melhora desse grupo já é provado por vários tipos de estudos, é fato. Né? A melhora desse grupo é evidente, que recebeu esse apoio energético. Agora, o problema para a ciência começou a ser quando esse mesmo grupo, ele recebia esse atendimento à distância. Quer dizer, o grupo que recebia oração à distância, por exemplo, ou emanação de energia, da mesma forma melhorava muito, de forma muito mais rápida e efetiva do que aquele que não recebia. Então, por observação, veja, a gente não tem aparelho que mede a energia a esse ponto,
Tem alguns que andam tentando pela bioeletrografia, pelos fótons ali, pegar a energia do corpo, chakras e tal. Isso aí ainda dá para pegar, ainda de forma muito rudimentar. Ainda não temos, mas em breve acho que teremos. A coisa está indo numa velocidade, né, em que a energia realmente cada vez mais vai ser explorada nesse sentido, na medicina do futuro, né? Já é fato. Então, consciência espiritual é levar em conta que pensar bem é saúde, se alimentar bem é saúde, no sentido, né, de alimentos físicos, selecionar o que a gente absorve, significa ampliar a mente, então, de tudo aquilo que é orgânico, né, e também do que é sutil. À medida em que eu tomo essa consciência, eu começo a selecionar os pensamentos, as energias, tanto quanto eu seleciono os alimentos que eu consumo diariamente na alimentação, né? Então, olha que bacana isso. Quer dizer, quando a gente fala que pode ver, quando você se alimenta bem, faz tudo certinho no corpo físico e não cuida do emocional, cai, né? Outras coisas também, às vezes até intervenção medicamentosa que chega aos montes, casos que adiantam e casos que desafiam ainda a ciência, né? Pessoas que ainda passam pela prescrição medicamentosa que continuam sofrendo muito, né? Então, quer dizer, ampliação da consciência espiritual, olha aí, a necessidade da gente forçar esse entendimento. Quando eu digo forçar, é entender, compreender que isso é importante tanto quanto, né? A gente fortalecer os nossos recursos internos para lidar com as baixas aí emocionais, por exemplo. Isso mesmo. Então, para complementar aqui um pouquinho mais, né? A gente já chegando no final do programa, diz aqui, ó, pode ver, né? Falamos aqui da alimentação física. Então, o que tem a ver esse tema com a compreensão da importância da nossa consciência espiritual? Essa pergunta ela vai ficar aí para a gente poder responder no próximo programa, né, Raquel? Quando a gente vai dar continuidade nesse mesmo texto, porque como esse texto aqui deste capítulo é grande, anote essa pergunta aí. Então, o que tem a ver esse tema com a compreensão da importância da nossa consciência espiritual? Né, Raquel? Isso para o próximo, deixar aguçado Cenas para do o próximo próximo capítulo. episódio, né? Muito bom, muito bom. Eu costumo dizer que quando a companhia é boa, o tempo voa, né? Então, eu acredito que a gente usou bem o nosso tempo, em companhia maravilhosa, né? Com a nossa audiência maravilhosa, sempre trocando, sempre aprendendo. E que se ficar essa reflexão de o que a gente está fazendo da gente, já vai ter sido bom demais. Começar a se perguntar hoje, peraí, do que eu estou com fome, hein? Peraí, não estou falando de comida, hein? Porque de comida nesse friozinho a gente está com fome o tempo todo. Quando se a geladeira chamar, pensa bem se você está com fome, não ceda aos impulsos. Brincadeiras à parte, vale a pena a gente se perguntar, peraí, alma querida, aqui dentro, o que você tem fome, né? O que está faltando para a gente entender o que a gente está passando, né? Está faltando mais prece com qualidade, aquela que te tira do chão mesmo e chacoalha os céus, é isso que está faltando? Vamos fazer? Eu acho que na prática o tema propõe isso, Nando, colocar vida na vida. E vida precisa né, de alimento, né? E o alimento também, tanto quanto a vida nossa é integral, né? O ser integral, ele tem vários departamentos, os alimentos também, né? Sim, tem vários alimentos aí que a gente pode usar, né? Por exemplo, a Raquel, né, trabalha com as cores, né? Então, é uma forma de alimento também. Então, Raquel, obrigado aí pela companhia, pelo seu tempo de estar conosco e suas despedidas aí para nossas queridas e queridos telespectadores e rádio ouvintes. Já que falamos de cores, Nando, muito obrigado pela oportunidade, que o seu dia e o de todos seja um dia realmente colorido, perfumado e iluminado. Até a próxima oportunidade. Então, até o próximo programa Alvorada, muita paz, muita luz e aquele tchau, tchau tradicional. Tchau, Raquel! Tchau, Nando. Tchau, gente. Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada,
com Nando Garcia.